Graças a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo, seu amigo pastor Charles Rodrigues, e o tema de hoje, sonhos e profecias. Mas hoje nós vamos falar muito sobre o significado dos sonhos, não é? Eu falei para vocês que eu ia fazer uma live toda sexta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, falando sobre revelações, sonhos, profecias. E hoje nós vamos falar sobre esta unção profética, não é? O ministério profético, como é importante as profecias, as revelações, os sonhos, os avisos de Deus, porque Deus, ele se manifesta, ele fala através de sonhos, de visões, não é? Deus fala conosco, sim, é claro que ele fala. E eu quero começar aqui em Ezequiel capítulo 13, porque é uma responsabilidade muito grande, gente. Quando Deus começa a te usar em revelações, visões, sonhos, profecias, como diz em Joel 2:28, Deus ele disse que os jovens terão visões, os velhos sonharão, não é? E nós iríamos profetizar. Então são dons interessantes, são dons maravilhosos que Deus disponibiliza para edificar a igreja. Então o dom da profecia, da revelação, não é? Dos sonhos, Deus ele dá aos seus servos para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. Então hoje nós vamos falar sobre sonhos, não é? Como interpretar sonhos. De repente você teve sonhos, inclusive eu quero que você já coloque aí, escreva aí, dá um like, dá um joinha, marca alguém que você ama, e você pode escrever algum sonho que você teve. E você diz, pastor, eu sonhei com cobras, eu sonhei de repente com água suja, eu sonhei com macaco, eu sonhei com insetos, eu sonhei com moscas. O que significa isso? Então fica ligadinho aí, porque eu estarei falando sobre isso, tá certo? Mas antes eu quero ler Ezequiel 13, porque é uma responsabilidade muito grande, como eu estava falando, quando Deus começa a te usar nesta área de pregação, cura divina, libertação, sonhos, visões e profecias. E aqui em Ezequiel 13 diz, a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, ai dos profetas tolos, que seguem seu próprio espírito e não viram nada. Veja que coisa, hein? E não viram nada. Ou seja, Jesus alertou em Mateus 24, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Mas é claro que existem os verdadeiros profetas, os homens e mulheres de Deus. Então já vi aqui a irmã Severina Silva, Pai do Senhor, pastor Charles, boa noite. Teve um dia que eu estava orando e sonhei com o meu vizinho, e ele é um perigo, e Deus me deu uma revelação muito grande do meu vizinho. Eu fui a ele e falei, não é? Eu fui a ele e falei o que Deus tinha me revelado, não é? E no sonho ele disse que não morreu porque Deus tinha mostrado, e eu cheguei para avisar ele, não é? de algo muito sujo, não é? Então Deus me deu esse sonho, essa revelação. Veja que o sonho, a revelação, não é? E quando Deus te dá esse sonho ou revelação, é para você alertar alguém ou para alertar você, não é? Eu quero agradecer a irmã
Joelma Pereira, que está compartilhando aí, não é? E você que está compartilhando, você que está assistindo. Mas vamos prosseguir aqui, que eu vou trazer aqui interpretações que vai ajudar você a desvendar sonhos que você teve. Então veja, como Deus trata falsos profetas, não é? Existem verdadeiros profetas. Existem verdadeiros profetas. Nos dias atuais, existem verdadeiros profetas. Mas existe muita gente profetizando por dinheiro, muita gente profetizando mentiras, sabe? E é o que estava acontecendo aqui. O povo de Israel estava na idolatria. O povo de Israel estava na feitiçaria. Sabe o que é que as profetisas, Ezequiel 14, as profetisas estavam colocando colares e pulseiras consagradas aos demônios para prender o campo mental, a mente das pessoas. E colocavam um véu para seduzir os homens. E eram profetisas de Israel. Então Deus, ele diz, olha, Ezequiel, avise lá o meu povo, que essas pessoas estão vendo que vocês estão em pecado, sabe? Estão vendo que aquela pessoa não está bem com Deus, mas vai dizer, o sofá novo vai chegar, a casa própria vai chegar, tá tudo bem, Deus vai te abençoar, Deus é amor, é amor, é amor, é misericórdia, mas não edifica o povo. Sabe, falando e condenando o pecado, levando as pessoas a ter uma vida de santidade, a buscar o Senhor em primeiro lugar, para depois usufruir dos benefícios que a palavra traz, e o maior de todos eles é a sua vida eterna, é a sua salvação. Então diz assim, ó, assim diz o soberano, ai dos profetas, não é? Versículo 3, tolos que seguem seu próprio espírito. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Ou seja, não pregaram salvação, não anunciaram, não alertaram o meu povo contra o pecado, para que o meu povo fosse um povo forte, não é? Um povo forte, firme em mim. Acaso vocês não tiveram visões falsas? E não pronunciaram adivinhações mentirosas, quando disseram, assim diz o Senhor, sendo que eu não falei? Ezequiel, capítulo 13, versículo 7. Agora vamos para o versículo 8. Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa das suas palavras falsas, das suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão escritos nos registros da nação de Israel, não estarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Então, esses profetas vão perder o quê? A salvação. Foram homens e mulheres chamados por Deus para pregar a verdade, profetizar a verdade, para ter verdadeiras visões e revelações, mas aí começaram a ver que o povo estava vivendo de qualquer maneira, mas eles recebiam benefícios do povo, dinheiro do povo, e para agradar as pessoas, não é? É como aquele que, empresário, eu não vou trazer, ele está em pecado, ele tem 2 mulheres, sabe? É uma pessoa que está sonegando impostos ou está defraudando pessoas, mas aí o dízimo dele, a oferta dele, a ajuda dele é bem-vinda. Eu não vou dizer que ele deve se santificar ou se arrepender dos seus pecados, mesmo que Deus diga isso para mim, não é? Que Deus fale com ele. Então, quando vem essa pessoa pedir um conselho a um profeta desse, o que é que ele vai dizer? Assim diz o Senhor, está tudo bem na sua vida, eu vejo conexões de ouro, eu vejo bênção chegando na tua vida, e não alerta aquele homem, aquela mulher, que ele pode perder a salvação. Então, gente, escreva aí quais são os sonhos que você teve e você não compreende. Eu estarei respondendo a todos, decifrando e trazendo a interpretação dos sonhos. Bem, por causa do tempo aqui, não é?
Pastor, eu sonhei, eu fiz uma lista aqui, porque são pessoas que me procuram ao longo dos 26 anos de ministério, e pessoas me procuram dizendo assim, Pastor Charles, eu sonhei com uma aranha. Uma vez eu recebi na nossa igreja uma moça, essa moça fez uma tatuagem de uma aranha no pé. E esta moça, não é, ela se mostrava uma pessoa que precisava muito de ajuda, mas depois ela se mostrou uma pessoa perigosa. Perigosa. Mesmo dentro da igreja, ela era uma pessoa perigosa e tinha conexões com pessoas do tráfico de drogas, com pessoas perigosas. Então, se você sonhou com aranha, significa mulher perigosa. Pastor, sonhei com uma aranha perto de mim. Significa mulher, geralmente é mulher perigosa ou pessoa perigosa. Pastor, eu sonhei com um cachorro. O que significa cachorro? Cachorro pequeno, não é? Pequenas confusões. Cachorros grandes. Grandes confusões. Fofoca, fuxico, sabe, calúnia. Você deve repreender no poderoso nome de Jesus. Algumas pessoas também no gabinete pastoral chegam e dizem, pastor, eu tive um sonho. E no sonho eu vi um macaco. O que significa macaco? Macaco significa amigo falso, uma falsa amiga. Muito cuidado. Quando você sonhar com macaco, você já sabe que tem alguém falso perto de você. Que se faz de amigo, se faz de amiga, mas não é amigo nem amiga não é? Então Deus está avisando. Sonhar com inseto, não é? Sonhar com inseto geralmente representa enfermidade. Veja que quando Deus mandou as moscas lá no Egito, Faraó ficou desesperado, porque Faraó, ele era considerado o Deus da vida, e a mosca representa a morte, não é? Então, geralmente sonhar com mosca não é bom, não é? Porque representa enfermidade e risco de morte. Então, sonhar com insetos representa isso, principalmente se for mosca, não é? Ou qualquer tipo de inseto, piolho, são pragas, pestes, não é? Bem, pastor, eu sonhei com vaca magra. Você sabe, está na Bíblia isso aí, não é? Está na Bíblia. 7 anos de vacas gordas, não é? 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez aconteceu quando José estava lá no Egito e ele desvendou o sonho de Faraó. Então sonhar geralmente com vaca, dependendo do estado dela, se é vaca gorda, não é? E também o número delas, não é? Eu sonhei com 3 vacas gordas, então pode representar, não é, 3 fases na sua vida de prosperidade, pode ser 3 anos, não é? Pode ser 3 meses, não é? Geralmente são anos. Não é? Então, eu sonhei com vacas magras, não é? Foram 2 vacas magras, pode ser 2 anos de escassez. Como fazer isso? Como se livrar disso? Orando a Deus, Deus vai te dar estratégia, como Deus deu a José no Egito, e ele recebeu o livramento. Bem, sonhar com vaca gorda, prosperidade, vaca magra, escassez, não é? Sonhar com água suja. Pastor, eu sonhei com água suja. Alguém já sonhou aí com água suja? Não é? Você sonhou com água suja? Como que era o ambiente? Não é? Tinha pessoas ali, você viu, de repente chegou na sua casa, tinha uma inundação de água suja, não é? Pastor, eu sonhei com o altar da igreja com água suja, a minha casa com água suja. Você sonhou com água suja? O que significa isso? Geralmente são conflitos emocionais. Sonhar com água suja, não é? A pessoa está magoada, ela está, sabe, com o coração ferido, não é? Então é sujeira na alma. No campo mental, você é um espírito, você tem uma alma e você habita no corpo. Então sonhar com água suja é o emocional abalado. Geralmente são decepções e mágoas que causam isso. Não é? Então Deus está dizendo, olha, o seu interior não está do jeito que eu quero. Não é? Você deve ser lavado pela palavra de Deus, pela água da palavra de Deus. Não é? Vamos lá.
Pastor, eu sonhei com água limpa. Significa os rios do Espírito Santo. Água limpa é o rio do Espírito Santo. Meu Deus do céu, eu ia fazer só 15 minutos, já passou 15 minutos. Minha produção está dizendo aqui, não é? Já passou 15 minutos. Eu ia gravar só 15 minutos, mas eu vou continuar, não é? Você quer que eu continue? Então, dá um joinha aí, dá um like, compartilha aí, gente. Sonhar com bebê, não é? Com um bebezinho. Ou sonhar com gravidez. O que é que significa? As pessoas estão dando like. A irmã Rosana Magalhães, Vanderlon Silva, não é? Severina Silva. Deus abençoe poderosamente todos que estão acompanhando essa live aí. Não é? Quero que você compartilhe, gente, com o maior número de pessoas que você puder. Tá certo? Tem muita gente que tem sonhos e não consegue desvendar, saber o significado dos sonhos. E eu quero que você escreva aí o sonho que você teve e não consegue saber o significado. Ou pode mandar sua mensagem no DDD 81 997 12 28 22. 997 12 28 22. Bem, sonhar com bebezinho, não é? Ou gravidez significa um novo tempo, significa realizações. Sonhar com um muro ou um monte caindo na sua vida, não é? Caindo diante de você. Então representa um ataque na família. Ou num grupo de trabalho, seja da igreja, seja no seu convívio, nos seus relacionamentos, uma quebra de aliança, um muro caindo, não é bom esse sonho, você deve repreender, ou uma montanha caindo, você deve repreender no poderoso nome de Jesus. Sonhar, não é, com estupro ou relações sexuais, são ataques de demônios, geralmente na África, eu morei muitos anos na África, não é? E é um espírito chamado marido da noite, marido espiritual. Então sonhar a pessoa sendo atacada, ou alguém sendo estuprado, ou tendo relações sexuais com alguém, você sonha sempre alguém te visitando à noite, ou você visitando alguém, se conectando com um homem, com uma mulher. Então isso representa um ataque de um espírito que age na vida sentimental, que não quer que aquela pessoa seja feliz no amor. Então ele diz, essa pessoa é minha mulher, ou a mulher, o espírito que se apresenta como se fosse uma mulher para aquele homem, diz, esse homem é meu. Então há pessoas que são até realmente possuídas. Eu atendi já muita gente, pastor, eu fui estuprada espiritualmente. E você acha que isso não acontece? Acontece sim, é uma realidade. A Bíblia diz que os filhos de Deus, os anjos, lá em Gênesis, eles tiveram relações sexuais, os anjos caídos com mulheres, e nasceram filhos, sabe, que se tornaram gigantes e homens terríveis. Deus não gostou dessa conexão e exterminou esta raça. Bem, vamos continuar aqui, não é? Sonhar com pessoas mortas. Então, espírito hereditário. Espíritos enganadores. Sonhar com alguém que já morreu, não é? Alguém que já morreu não vai até você trazer nenhum recado de Deus para você. Se Deus quiser dar um recado para você, Ele vai usar os profetas, os pastores, Ele vai usar alguém, um ser humano ou um anjo, ou vai falar através de sonhos ou visões. Ele não vai mandar alguém do mundo dos mortos para falar com você, tá certo? Com Jesus em em Mateus 17, foi um caso isolado, porque Elias não morreu e Moisés foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus quem enterrou. Então Jesus recebeu a visita desses homens quando estava no monte, mas lembre-se que Elias não viu a morte, não é? E Deus, na sua soberania, Ele pode fazer o que Ele quer fazer, o que Ele quiser fazer. Vamos lá. Sonhar com felinos, não é? Maldição hereditária, ataques violentos. Sonhar com leão geralmente representa, não é, a lei, a autoridade, a legalidade. Então, dependendo de como esse leão
no sonho se apresenta, ele quer devorar você, ele quer atacar você, problema na justiça, viu? Então você pode desencadear algum problema no futuro na justiça e você deve repreender no poderoso nome de Jesus. Bem, eu vou parar por aqui. Quer saber mais? Não é? Então nós vamos na próxima sexta-feira. Eu vou parar por aqui. Não é? Pastor, sonhar com cobras, pastor. O que é que significa? Feitiçaria. Sonhar com sapos, pastor. Trabalho de macumba, de bruxaria. Pastor, sonhar com carne sangrando. Sofrimento na alma. Carne sangrando, carne podre, significa sofrimento interno, depressão, vazio existencial, sabe? Medo, síndrome do pânico. Então, se você sonhou com carne podre ou com, sabe, carne estragada, significa carne sangrando, significa isso. Não é? Sonhar com carne também é vontade de pecar, é tentação, não é? Carne podre também pode significar pessoas que querem ver o teu mal, querem ver a tua morte. Então você deve repreender no poderoso nome de Jesus Cristo, não é? Bem, vamos parar por aqui, gente. Vamos parar por aqui e lembrando que a nossa igreja, a Igreja do Espírito Santo, a Igreja da Libertação, tem um culto agendado para domingo, 9 horas da manhã, tá certo? Que Deus abençoe a todos poderosamente e toda sexta-feira, 8 horas da noite, eu estarei fazendo uma live trazendo a interpretação dos sonhos, falando sobre profecias, revelações, e eu quero que você escreva aí embaixo qual foi o sonho que você teve e que você quer saber o significado desse sonho. Ou manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, DDD 81 997 12 28 22. Deus abençoe e até lá, no poderoso nome de Jesus Cristo.